Então, bom dia a todos e todas, né, todos os conselheiros. Vamos dar início à nossa 17ª reunião ordinária da Câmara de Pesquisa, Extensão, Comunicação e Cultura. Hoje, nós 7 pontos, né, de pauta. Então, eu vou iniciar com os informes e aí já abro os colegas que tenham alguma comunicação, que se manifestem, né? Algum colega? Algum comunicado? Algum informe? Nada? Pronto, então. Então, vamos passar ao segundo ponto, que diz respeito à apreciação das atas da CPEC. Essa ata foi encaminhada pela nossa secretária, Gleiciane, né? Então, todos tiveram acesso ao texto. É a ata da 11ª reunião ordinária da CPEC, que foi realizada em 18 de novembro de 2021, né? Se algum colega, pergunto, né? Se algum colega tem alguma recomendação, interação, em relação ao texto que foi encaminhado, por favor, se manifeste. Não temos nenhuma contribuição. Então, eu vou colocar em votação, né? Os colegas, os conselheiros que forem favoráveis à apreciação, à aprovação da ata da 11ª reunião ordinária da CPEC, que foi realizada em 18 de novembro de 2021, peço que permaneçam como estão. Votos contrários e abstenções, né? Eu peço que se manifestem pelo chat. Tem uma manifestação, então aprovamos, né, a ata da 11ª reunião ordinária da CPEC, de 18 de novembro de 2021. Bom, o terceiro ponto de pauta, na verdade, são duas declarações ad referendo que foram necessárias. A primeira delas, né, a declaração ad referendo à CPEC, a número 01, de 9 de agosto de 2022, ela foi relacionada, né, à aprovação, à suspensão, né, de um dos incisos, né, da resolução que trata de empresa júnior. Né, vou fazer a leitura só do ponto e depois passo a explicar o motivo do ad referendo. Então, a primeira delas, declaração de referendo, a CPEC Consune/FOB, número 01, de 9 de agosto de 2022, aprova a suspensão temporária de aplicação do inciso 3º do artigo 24 da resolução CPEC Consune/FOB, número 01/2020, né, e o atendimento aos requisitos exigidos no artigo 24 serão objeto de análise e parecer do setor responsável pela supervisão das empresas júnior, que fixará prazos, né, para a regularização, sem prejuízo ao cadastro e funcionamento perante a universidade, né, até que seja realizada a alteração da referida resolução. Então, considerando o memorando eletrônico 2/2022 do núcleo do Sistema Local de Inovação, da Superintendência de Inovação, Tecnologia e Desenvolvimento Regional, na qual é solicitada a alteração, então, do inciso 3º do artigo 24 da resolução CPEC Consune/FOB 01/2020, que trata dos requisitos específicos para a criação de uma empresa júnior, considerando os prazos necessários para análise e revisão da resolução e considerando a necessidade, né, de continuidade dos processos de registro e acompanhamento das empresas júniores. No âmbito da UFOB, o processo é o 23.520.9027/2022, dígito 16. Então, esse ad referendo foi necessário porque nós tínhamos, primeiro, foi uma solicitação, né, da superintendência que cuida do tema, e aí tem um inciso dentro da resolução que trata da necessidade de apresentação de alvará, né, para a criação de uma empresa júnior. Então, me parece que o problema estava mais relacionado ao campus Reitor de LH Santos, né,
que tem o alvará, na verdade, do campus, me parece, com o endereço da reitoria. Então, os estudantes estavam com um problema em relação a conseguir o alvará na prefeitura, e acho que especificamente, né, de forma específica, estava relacionado ao endereço, algo, né, nesse sentido. Então, para, né, que não houvesse prejuízo, né, em relação, né, à continuidade do processo e também, né, de incentivar os alunos né, a continuarem a criação de empresas, né, aí, então foi necessário esse ad referendo, motivado aí, né, vamos fazer esse destaque pelo órgão, né, dentro da universidade que cuida, né, das questões de criação e também de acompanhamento das empresas. E aí nós já repassamos, né, a resolução também, se não me engano, para o professor Cláudio, conselheiro, para que a gente possa fazer a revisão desse documento. Então, espero que em breve a gente tenha também alguma alteração que vá solucionar esse problema, né? Eu vou abrir, se caso algum colega tenha alguma dúvida e queira fazer alguma colocação, né? Então, eu abro para a gente poder fazer a discussão e depois votação em relação a esse ato, né? Alguém tem alguma colocação que queira fazer? Podemos colocar em votação? Então, vamos colocar em votação, né, declaração de referendo, a CPEC Consune Baufop, né, a número 1 de 9 de agosto de 2022, que aprova a suspensão temporária da aplicação do inciso 3º do artigo 24 da resolução CPEC Consune UFOB, né, 01/2020, lembrando que essa resolução e esse artigo, né, o inciso, na verdade, ele trata, né, de um documento dentro de outros, né, de um conjunto de documentos que são necessários para a abertura, né, e aí no contexto da universidade, no contexto interno da universidade. Então, coloco em votação aqueles que são favoráveis à aprovação da declaração de referendo, peço que permaneçam como estão, as abstenções e votos contrários, peço que se manifestem no chat. Então, não tendo manifestações contrárias, né, aprovamos a declaração de referendo número 01, de 9 de agosto de 2022, que trata, né, da suspensão temporária do inciso 3º do artigo 24 da resolução, que trata, né, dos requisitos específicos para a criação de uma empresa júnior. A segunda declaração, a de referendo, diz respeito a um edital, né, que já estava em andamento, é a declaração a de referendo à CPEC Consune, o FOB número 02, de 16 de setembro de 2022, que aprova o termo de apostilamento número 1 ao edital 07/2022 para a PGP UFOB, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica no Ensino Médio, PIBIC Ensino Médio, 2022 a 2023, né? Considerando a necessidade de estabelecimento de critérios de seleção dos estudantes do ensino médio e distribuição das bolsas, né, PIBIC Ensino Médio, atendendo ao encaminhamento da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, o próprio GP, o processo 23520, 6122, barra 2022, 50. Tá? Então, esse edital, né, nós já estava em andamento, mas foi necessário esse apostilamento, visto que o edital não trazia, né, os critérios de seleção de estudantes, e aí, de forma específica, pelas escolas, né? Então, foi necessário. E a Pró-Reitoria encaminhou um documento fazendo essa solicitação, e encaminhando também as sugestões de alteração. Esse processo, ele foi encaminhado para parecerista, então, a declaração de referendo foi, né, baseada no parecer
se bem me recordo, né, a parecerista foi o professor Valdeilson Souza Braga. Né? Então, vou abrir, caso tenham alguma dúvida em relação a essa declaração, eu peço que se manifeste, também deixo aberto, professor Alain, caso tenha alguma consideração em relação a essa alteração de edital. Não tenho não, Dani, foi muito bem explicado, é isso aí mesmo. Alguém tem alguma dúvida? Podemos colocar em votação? Então, coloco em votação declaração ad referendo a CPEC Consune-FOB, número 02, de 16 de setembro de 2022, que aprova o termo de apostilamento, né, número 01, ao edital 07/2022, da própria GP-UFOB, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica no Ensino Médio, PIBIC Ensino Médio, 2022-2023, né, considerando a necessidade de estabelecimento de critérios de seleção, né, de pré-seleção e seleção dos estudantes do ensino médio e de distribuição das bolsas PIBIC Ensino Médio. Né. Então, coloco em votação os conselheiros que são favoráveis à aprovação da declaração ad referendo, peço que permaneçam como estão. Votos contrários e abstenções, por favor, se manifestem no chat. Então, não tendo manifestações contrárias e abstenções, a declaração de referendo 02 de setembro, né, de 16 de setembro de 2022, foi aprovada por unanimidade. Bom, só fazendo destaque, né, uma correção que a Leiciane apontou, nós tínhamos 7 pontos, né, de pauta, um deles foi retirado, né, que é o 6º, então temos hoje 6 pontos de pauta. Bom, o próximo ponto, né, diz respeito à apreciação do parecer do relator referente à proposta do edital, né, 31/2022, do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica e Biologia Molecular da UFOB, que ficará sob gestão do Centro das Ciências Biológicas e da Saúde. O processo é o 23520, 11782/2022, dígito 52. O conselheiro é o professor Valdeilson Souza Braga. Eu peço, então, né, primeiramente agradeço, professor, pela disponibilidade na emissão do parecer e também já peço, né, que compartilhe com a gente o parecer e proceda com a leitura do documento. Então, obrigada, professor. Ok, obrigada, professora Daniela, conselheira, que preside a reunião. Estou com um problema aqui de internet, né? Caiu o sinal, estou roteando aqui do celular. Vamos aqui à projeção. Ok, então, parecer, temos aqui o interessado, o Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, o processo 23520, 011-782/2022-52. Assunto: proposta de edital de auxílio ao pesquisador para os docentes permanentes do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica e Biologia Molecular da UFOB. Interessado, o Centro de Ciências Biológicas da Saúde, e eu estou aqui a relatar. Então, o objeto da apreciação, proposta edital de auxílio ao pesquisador para os docentes permanentes do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica e Biologia Molecular da UFOB. Eu peço autorização à presidente para pular o histórico. Por favor, professor. Ok, vamos direto às considerações. Então, processo número 23.520.011-1782/2022-52, apresenta a proposta de edital de auxílio ao pesquisador para os docentes permanentes do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica e Biologia Molecular da UFOB, PMBQ-BM/UFOB,
A referida proposta de edital de auxílio ao pesquisador tem por finalidade apoiar financeiramente pesquisadores vinculados ao PMBQ-BM/UFOB, estando em conformidade com o regimento geral da UFOB. No edital será disponibilizado o valor de R$ 30.000, associado aos recursos de custeio destinados ao PMBQ-BM, referente ao orçamento de 2022 da UFOB. Poderão se inscrever no edital docente da UFOB em regime de 40 horas, com dedicação exclusiva, em exercício efetivo, que sejam orientadores permanentes vinculados ao PMBQ-BM/UFOB. Os proponentes devem realizar inscrições exclusivamente por formulário eletrônico a ser disponibilizado no edital, devendo o proponente, no ato da submissão, apresentar um plano de trabalho, planilha de itens financiáveis, anexo 4, devidamente preenchida e assinada, o barema da pontuação de atividades acadêmicas registrada no currículo Lattes, período de 2017 a 2022, e a declaração de pleno conhecimento do edital. Serão selecionadas 10 propostas com a concessão de auxílio ao pesquisador no valor de R$ 3.000, existindo a possibilidade de redistribuição de recursos não utilizados entre os proponentes classificados. Recomendações de ajustes. Recomendo fazer as seguintes alterações no texto da proposta de edital de auxílio ao pesquisador para os docentes permanentes do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica e Biologia Molecular da UFOB. A. Inserir o número do edital no texto da proposta e nos anexos. B. Alterar o texto do item 1.1, pois a resolução 01/2018, o regimento geral foi revogada, passando a ter a seguinte redação. 1.1. O Centro de Ciências Biológicas da Saúde da Universidade Federal do Oeste da Bahia torna público o edital de auxílio ao pesquisador, edital número XX 2022, CCBS UFOB, que tem por finalidade apoiar financeiramente pesquisadores vinculados ao PMBQ-BM/UFOB, de acordo com as normas previstas na Resolução Consune UFOB, número 013/2021, Regimento Geral da UFOB, para fomentar atividades de pesquisa e incentivar a produção científica. C. Inserir um link de acesso ao formulário de inscrição no item 4.1. D. Inserir o nome de cada anexo necessário para inscrição no item 4.1. E. Ajustar os períodos e os prazos das etapas contidas no item 12 do edital, pois os prazos estabelecidos já se encontram defasados. F. Ajustar ao longo do texto as primeiras menções às siglas e acrônimos que devem ser escritas, sendo separadas do texto descritivo por travessão, conforme definição estabelecida pelo Manual da Presidência da República. Na primeira citação, a expressão designada deve vir escrita por extenso de forma completa e correta, sempre antes de sua sigla ou acrônimo respectivo, separados por travessão. Parecer, diante das considerações apresentadas e do atendimento às indicações, recomendo a aprovação da proposta de edital de auxílio ao pesquisador para os docentes permanentes do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica e Biologia Molecular da UFOB. Então, esse é o parecer. Obrigada, professor Valdeilson. Então, vou abrir agora para os demais colegas, né, que tenham contribuições ou dúvidas em relação ao edital. Então, conselheiros que tenham dúvidas, né, ou queiram fazer alguma consideração, por favor, peço que se manifestem. Alguma contribuição? Aproveitar o professor Rafael, né, que está... Me corrija aí, Gleice. Deixa eu olhar os convidados aqui. Professor Rafael, né, que entrou na reunião.
Isso, professor Daniel. Professor, agora consegui vê-lo aqui. Então, professor, se quiser fazer algum esclarecimento, algum apontamento sobre o edital, convido para fazer. E agradeço, né, a presença, o convite foi feito em inglês, né? Agradeço a colaboração aqui com a CPEC. Primeiramente, bom dia, professora Daniela, presidente da Câmara, demais conselheiros e a todos que vão assistir a essa reunião. Agradeço ao professor Valdeilson pelo parecer, e a gente traz aqui utilizando a experiência exitosa da própria GEP, com o edital de auxílio ao pesquisador. Todos nós conhecemos as dificuldades que são quando a gente tenta fazer, ir via pregão, para alguns reagentes mais específicos para a pós-graduação, né? Então, a gente traz aqui essa experiência exitosa da própria GP no âmbito do programa de pós-graduação em Bioquímica e Biologia Molecular, na forma de auxílio ao pesquisador, para tentar viabilizar de uma forma mais eficiente a aquisição de alguns reagentes, né? Então, esse foi o sentido, o objetivo, né, do edital, e as contribuições, as sugestões de alteração encaminhadas pelo pareceristas, nós concordamos, elas vão ser implementadas no edital. Nós não temos nenhuma consideração acerca das sugestões de alteração. E me disponibilizo aqui também, se algum outro conselheiro tiver interesse em fazer algum questionamento, tirar alguma dúvida. Algum apontamento? Alguma contribuição, pessoal, conselheiros? Bom dia a todos e todas, bom dia, conselheiras Daniela, conselheiro Rafael. Só queria parabenizar pela disponibilidade de estar fazendo esse edital, né, para distribuição do recurso. A gente sabe a dificuldade que é conseguir comprar materiais específicos via pregão, e tenho certeza que o pessoal os docentes do programa vão ficar bem satisfeitos de ter a possibilidade de concorrer a esse recurso para estar adquirindo esses materiais bem específicos. Mais uma vez, eu agradeço a própria GP, professor. Passo nossos agradecimentos a toda a equipe da própria GP, e a gente vai precisar ainda do auxílio de vocês na condução, viu? Estamos à disposição aí para poder colaborar com vocês. Muito obrigado. Obrigada, professor. Mais alguma colocação? Alguma contribuição em relação ao edital? Nenhuma? Podemos colocar em votação? Então, vou colocar em votação. Um minuto aqui. A apreciação, né, do parecer do relator referente à proposta do edital 31/2022, auxílio ao pesquisador, né, para os docentes permanentes do programa de pós-graduação em Bioquímica e Biologia Molecular da UFOB, que ficará sob gestão do Centro das Ciências Biológicas e da Saúde. Processo é o 23.520.11.782/2022, dígito 52, e o relator do processo foi o conselheiro Valdeilson Souza Braga. Então, os conselheiros que são favoráveis à aprovação do parecer, eu peço que permaneçam como estão. Votos contrários e abstenções, por favor, se manifestem no chat. Ou não temos manifestações contrárias e nem abstenções, o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Então, agradeço mais uma vez, né, ao professor Valdeilson pela disponibilidade na emissão do parecer, e agradeço também ao professor Rafael, né, pela presença aqui na Câmara para esclarecimento de dúvidas. Então, obrigada, professor Rafael. Obrigado pelo convite, professora Daniela. Um bom dia a todos os conselheiros da CPEC. Bom dia, professor. Bom, vamos passar para o próximo ponto de pauta, né?
apreciação do parecer da relatora referente à proposta do edital número 03/2023, PROPGP/FOB, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, né, período 2023-2024, PIBIT, CNPq e PIBIT, UFOB, que ficará sob gestão da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, PROPGP, processo 23.520.11.945/2022, dígito 5, relatora, né, sou eu, conselheira Daniela Cristina Calado. Então, vou proceder à apresentação do parecer e após, né, isso a gente abre para discussão. Pronto, então eu vou iniciar a leitura, né? A instrução do processo, coordenadoria de pesquisa, processo 23.520.11.945/2022, dígito 5, assunto edital número 03/2023, PROPGP UFOB, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação e Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, 2023-2024, PIBIT, CNPq e PIBIT, FOB, né? Interessado que no processo, né, está relacionado à Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional. Então, objeto de apreciação, trata-se de proposta de edital para concessão de bolsas de iniciação em desenvolvimento tecnológico e inovação. Eu vou passar o histórico e as considerações. Então, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, PIBIT, é regulamentado pela Resolução Consul, número 03/2020, pelas resoluções 17/2006 e 42/2013 do CNPq, pela portaria MCTIC número 1122/2020, com texto alterado pela portaria MCTIC número 1329/2020. O PIBIT tem como finalidade contribuir para a formação e inserção de estudantes em atividades de pesquisa que resultem em desenvolvimento de tecnologia e inovação aplicada, tecnologias sociais e tecnologias básicas, gerando protótipos, processos e produtos. O edital em análise refere-se ao período de 2023 a 2024, para o qual serão destinados R$ 24.000 do custeio da universidade para pagamento de 5 bolsas de R$ 400 pelo período, né? Deixa eu destacar uma coisa, pelo período de 12 meses, conforme consta na declaração de responsabilidade fiscal. Além das bolsas custeadas pelo FOB, serão concedidas 3 bolsas PIBIT CNPq, conforme resultado da chamada CNPq número 33/2022, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, PIBIT 2022-2024. As propostas deverão ser submetidas, né, através do CIGA durante o período indicado no cronograma e deverão atender pelo menos um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, propostos pela Organização das Nações Unidas, ONU. As proponentes, né, orientadores, deverão ser docentes da UFOB com um título de mestre ou doutor, com carga horária mínima de 40 horas ou dedicação exclusiva no âmbito da UFOB. Além disso, devem integrar grupo de pesquisa sediado na UFOB e cadastrado no diretório de grupos de pesquisa do CNPq e possuir currículo atualizado na plataforma Lattes. Cada docente poderá submeter um projeto e, no máximo, 3 planos de trabalho distintos, possibilitando a orientação de, no máximo, 3 estudantes no projeto. A análise, pontuação e pareceres far-se-ão de acordo com a Resolução Consul, número 3/2020, que regulamenta os programas de iniciação científica e de iniciação em desenvolvimento tecnológico e inovação da UFOB. Para ser bolsista, o estudante deverá estar regularmente matriculado e frequentando curso de graduação na UFOB, ter bom desempenho acadêmico,
ter disponibilidade de 20 horas semanais para dedicação ao projeto, não possuir vínculo empregatício, não ser beneficiado por outra bolsa, exceto bolsa de auxílio da assistência estudantil ofertada pelo FOB, possuir currículo na plataforma Lattes atualizado e cumprir todas as etapas do presente edital, impreterivelmente no prazo estipulado. Em relação aos ajustes sugeridos, é só fazer um destaque que esse é um edital que já não é a primeira edição, então há poucas recomendações a serem destacadas. Então, uma recomendação é a inclusão do número de bolsas a serem custeadas pela UFOB, conforme previsto na declaração de responsabilidade fiscal. Então, o texto traz alguns itens que deixam em aberto esse número de bolsas, mas a declaração já traz fixado o número. Então, minha sugestão é de exclusão do item 1.5, que diz que o quantitativo de bolsas PIBIT e UFOB será divulgado posteriormente, estando condicionado à disponibilidade orçamentária e financeira da UFOB, e modificação do item 1.4. Então, o item original serão concedidas 3 bolsas PIBIT CNPq, conforme resultado da chamada CNPq número 33/2022, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação e Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, PIBIT 2022-2024, a sugestão é que seja alterado para, serão concedidas 3 bolsas PIBIT CNPq, conforme resultado da chamada número 33, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação e Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, 2022-2024, e 5 bolsas PIBIT e UFOB, conforme disponibilidade orçamentária e financeira da UFOB. Então, já, modificando o item de forma já a estabelecer o número de bolsas, tanto que são vinculadas ao CNPq, bem como aquelas já definidas pela instituição, que vão ser custeadas pelo recurso próprio. A outra recomendação diz respeito a uniformizar o início dos projetos PIBIT, UFOB, PIBIT, CNPq. Então, a minha sugestão é a exclusão do item 1.8.2, que diz o início e o término do período de vigência do PIBIT, UFOB, serão definidos posteriormente, E aí uma modificação do item 1.8.1, que originalmente lhe diz que a bolsa PIBIT CNPq terá vigência de setembro de 2023 a agosto de 2024, Para o item a ser alterado, ficaria item 1.8.1, a bolsa PIBIT CNPq e aqui as bolsas, PIBIT CNPq e PIBIT UFOB terão vigência de setembro de 2023 a agosto de 2024. Então, uniformizando os períodos. E aqui eu deixei em destaque, que vou solicitar depois a ajuda do professor Alain, é verificar a citação do item 3.3, que está dentro do item 3.5.2. Então, nesse item 3.5.2, temos que propostas que não atendam ao item 3.3 serão desclassificadas. Ocorre que o item 3.5.2, ele trata dos ODS, e o item 3.3 trata da submissão pelo proponente de a proposta, contendo um projeto e até 3 planos. Então, depois eu consulto, peço ajuda ao professor Alain para fazer esse esclarecimento, que o texto, da forma como colocado, ao meu ver, ele ficou um pouco sem sentido. Então, eu deixo aqui em destaque para que depois possamos verificar se eu não tive o entendimento correto, ou como poderia ser melhorado o texto. Depois, definir melhor o prazo para recurso no cronograma, de forma a assegurar pelo menos 2 dias para a contestação do resultado. O texto original, no cronograma, ele diz que período para interposição de recursos ao resultado preliminar está até dia 18/5/2023. Então, a minha sugestão é que esse período seja colocado de forma mais objetiva,
e não só até dia 18, mas ponha, né, a gente coloque, né, uma proposta de um intervalo para submissão de recursos de pelo menos 2 dias. Então, a minha sugestão é período para interposição de recurso ao resultado preliminar de 17, né, a 18 de maio. Tá? Por que isso, né? Porque se deixar em aberto, eu penso que o tempo, né, de recurso ele vai ficar dependente do tempo, né, da finalização do resultado final. Né? Então, acho melhor já deixar um prazo definido em relação ao recurso. Então, essas são, né, as minhas recomendações de ajuste. Né? Então, o parecer, diante das considerações apresentadas e do atendimento às indicações, recomenda a aprovação da minuta do edital número 03/2023 para a PGP-UFOB, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 2023-2024, PIBIT, CNPq e PIBIT, UFOB. Então, esse é meu parecer. Tá? Eu aproveito, né, abro para os demais colegas que tenham contribuições. Alguma contribuição, alguma dúvida? Então, vou pedir só ajuda, professor Alain, em relação ao item. Bom, vamos lá. Novamente, bom dia, conselheira Daniela, obrigado aí pelas contribuições. Bom, vamos então para essa questão do item 3.52. Eu estou conferindo aqui, realmente parece que tem alguma coisa fora do contexto, né? E nessa forma, eu acredito, tá, que realmente esse item ele tinha que ser um item sozinho, ele não tinha que ser um subitem do 3.5, ele tinha que ser o item 3.6, ou 3.7, ou 3.8. Né, porque, na verdade, ele faz referência ao fato de que as propostas serão desclassificadas se o item 3.3 não for cumprido, que de certa forma, é um fato que vez ou outra acontece, as pessoas submetem o projeto e não submetem os planos, e aí não tem como avaliar, a gente precisa avaliar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu recomendo que esse item, ele deixe de ser um subitem e passe a ser um item. Né? Pode até ser o 3.8 aí, ele pode ir para o final desse tópico, desse terceiro tópico. E outra coisa, Daniela, quanto àquela sua recomendação de ajuste do período de início das bolsas PIBIT, CNPq e PIBIT UFOB. Tá, nós temos, desde que se iniciou aquele processo de pandemia, nós tivemos como posso dizer, alterações em relação aos prazos de vigência das modalidades de bolsa, né? PIBIT, FAPESB, CNPq e UFOB. E em algum momento as agências elas não retrocederam, né, por questões financeiras ao que era anteriormente. Então, essa questão de ajustar, eu preciso só confirmar com a Adna ou com o Cláudio qual é o período, como está o período do PIBIT, se é possível ajustar, porque nós temos as bolsas PIBIT UFOB vigentes, e aí eu preciso conferir qual o prazo que elas terminam para que a gente possa começar no ano seguinte. Senão pode acontecer que em algum desses meses a gente tenha que dobrar o número de bolsas previstas, entendeu? Que estão sendo colocadas. Então, eu só preciso confirmar essa questão do prazo para saber se a proposta é viável. Caso seja, beleza, tá aceito, né? A sugestão vai ser contemplada, mas eu preciso só ter essa confirmação. Aí eu vou dar uma ligada para o Cláudio aqui agora para saber, ou para a Adna, vou ver se eu consigo falar com algum dos dois para ter certeza, porque eu não sei exatamente qual é o prazo, entendeu? Então, caso não seja possível ali, eu acho que seria
É porque está em aberto, né? As da UFOB, elas ficaram em aberto. Você tem a vigência do CNPq, deixa eu pegar de volta aqui, ó, que é 23, é setembro ou agosto, né? Isso. E as da UFOB, elas estão, né, sem esse prazo. Então, talvez, se não for possível definir o mesmo prazo, por questões que eu vejo aí internas, talvez colocar aqui, né? Que... A ideia que a gente tem é de unificar. Para a gente, inclusive, é melhor também, né? A questão a gente precisa saber se os prazos vão casar certinho, entendeu? Porque se pode haver sobreposição de bolsas e, eventualmente, para que a gente consiga fazer esse ajuste, a gente precise de uma nova questão orçamentária envolvida aí, de algumas outras bolsas, entendeu? Bom, então eu vou aqui no parecer, vou colocar 2 sugestões, então, não sei se vai conseguir você resolver agora essa questão, mas talvez de uniformizar o início, ou, né, se não for possível, pelo menos que haja indicação, né? Tá. Não sei se algum colega tem alguma objeção a que fique dessa forma, porque eu vejo que vai ficar em aberto muitos pontos dentro do edital, né? Em relação às bolsas. E é isso também, alguns desses pontos abertos, eles são consequência do que a gente vinha tendo nos últimos anos, né, que era essa instabilidade em relação ao número de bolsas, a gente nunca sabia quanto que ia ter e sempre tinha que ficar divulgando depois, entendeu? Agora já está um pouco mais certo. O Cláudio está me ligando aqui, deixa eu só falar com ele, que daí eu já consigo ter noção dessa questão. Só aguardar, então. Oi, Daniela, voltei. Falei aqui com o Cláudio, a situação é bem essa que eu coloquei mesmo, né? A gente vai ter um período de sobreposição. No entanto, eu acho que, inclusive, é importante que a gente faça esse alinhamento das bolsas, né? A gente pode até estar conversando com a Proplan também para ver se consegue uma verba adicional, até porque o impacto financeiro é bem baixo, são 5 bolsas, né? Então, é importante que a gente faça isso, e caso a gente não consiga lá, a gente tenta ajustar de alguma outra forma, tirando de algum outro lugar para colocar aqui no PIBIT e fazer esse alinhamento das bolsas. É bom que seja assim mesmo.
pode manter a sugestão aí. Então, vou manter, né, o original sem a necessidade depois de indicar o prazo mesmo. Né? Mais alguma outra colocação? Consulta os demais conselheiros. Tem alguma contribuição? Tem uma outra? Então, eu vou colocar o parecer em votação, só fazendo um destaque, né, que fizemos alteração. Alteração não, é um item que ficou em aberto, né? E aí, então, o item que é o 3.5.2, né, ele passa, né, com uma adequação, aí tem 3.8, não fere, né, e não interfere. Na verdade, você pode colocar ele, Dani, como 3.26, que seria o último desse item 3. Pronto. Fazer a indicação aqui. Mas para não ficar ambíguo mesmo, né? Então, pronto. Então, colocando em votação, a apreciação do parecer da relatora referente à proposta do edital número 03/2023, próprio GP, o FOB, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, 2023-2024, PIBIT-CNPq e PIBIT-UFOB, que ficará sob gestão da Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa, próprio GP, processo 23.520.11.945/2022-05, né? Relatora conselheira Daniela Cristina Calato. Então, coloco em votação o parecer da relatora, aqueles que são favoráveis à aprovação permaneçam como estão, as abstenções, votos contrários, eu peço que se manifestem pelo chat. Então, nenhuma manifestação, então aprovamos, né, o parecer da relatora relacionado ao edital 03/2023, PROPGP, UFOB. O próximo ponto de pauta é o último, não é, Gliciane? Que nós tivemos retificação da pauta. Pronto. É o sétimo, né? Inicialmente, apreciação do parecer do relator referente à proposta do edital número 4/2023, PROPGP, /UFOB, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica no Ensino Médio, PIBIC Ensino Médio 2023-2024, que ficará sob gestão da Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa, PROPGP, processo 23.511.950/2022, dígito 18. Conselheiro, relator, né, conselheiro professor Valdeilson Souza Braga. Então, novamente convido o professor Valdeilson para a leitura do parecer, e depois, né, abrimos para, né, as considerações. Ok, novamente, bom dia, professora Daniela. Então, vou fazer aqui a projeção. Um segundo. Então, processo, instrução, Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa, processo 23.520. 011.950/2022, 18, edital número 04/2023, PROPGP UFOB, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica no Ensino Médio, PIBIC Ensino Médio 2023-2024, interessada a Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa, estou aqui como relator. Então, o objeto da apreciação trata-se da proposta de edital para fim de concessão de bolsas de iniciação científica júnior, edital número 04/2023, PROPGP UFOB, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica no Ensino Médio, PIBIC Ensino Médio 2023-2024. Eu novamente peço autorização para pular o histórico e indo diretamente às considerações. O processo número 23.520.011.950/2022-18
apresenta a proposta de edital para fins de concessão de bolsas de iniciação científica, edital número 04/2023, para o PGP-UFOB, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica no Ensino Médio, PIBIC Ensino Médio, 2023-2024. A proposta de edital número 04/2023 para o PGP-UFOB encontra-se em conformidade com a resolução 017/2006 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, que estabelece as normas gerais específicas para as seguintes modalidades de bolsas por cota no país. A resolução número 03/2020 da UFOB, que regulamenta os programas de iniciação científica e de iniciação em desenvolvimento tecnológico e inovação da Universidade Federal do Oeste da Bahia. No edital 04/2023, para o PGP-UFOB, edital PIBIC Ensino Médio, estão disponibilizadas 11 bolsas de iniciação científica no ensino médio, PIBIC Ensino Médio, com valor tabelado de R$ 100, sendo 7 bolsas fomentadas pelo CNPq e 4 pelo FOB. A duração da bolsa é de, no máximo, 12 meses, tendo vigência entre setembro de 2023 e agosto de 2024. As atividades do PIBIC Ensino Médio deverão ocorrer considerando os municípios onde estão localizados o Centro Multidisciplinar de Luiz Eduardo Magalhães ou as unidades universitárias do campus Heitor Edgar Santos e as escolas da rede pública localizadas nos municípios de abrangência do Núcleo Territorial de Educação 11 da Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Para a realização das atividades no Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa, no Centro Multidisciplinar de Santa Maria da Vitória ou no Centro Multidisciplinar da Barra, está condicionada a celebração de acordo de cooperação técnica entre a UFOB e o Núcleo Territorial de Educação, que abrange as unidades universitárias. Os estudantes bolsistas devem estar matriculados no primeiro ou segundo ano do ensino médio ou profissional nas escolas da rede pública localizadas nos municípios de abrangência do Núcleo Territorial de Educação 11 da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, tendo como orientadores docentes com regime de trabalho de 40 horas ou dedicação exclusiva, pesquisador vinculado ao FOB e com título de doutor. Para a concessão de bolsas, poderão ser submetidas ao edital um projeto e, no máximo, 3 planos de trabalho distintos, possibilitando vincular um estudante a cada plano de trabalho. A proposta submetida deverá atender a, no mínimo, um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, propostos pela Organização das Nações Unidas, ONU. Recomendações de ajustes. Recomendo fazer as seguintes alterações no texto da proposta do edital número 04/2023, para o PGP-UFOB, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica no Ensino Médio, PIBIC Ensino Médio, 2023-2024. A. Ajustar ao longo do texto as principais menções às siglas e acrônimos que devem ser escritas sendo separadas do texto, descritos por travessão, conforme definição estabelecida pelo Manual da Presidência da República. Na primeira citação, a expressão designada deve vir escrita por extenso, de forma completa e correta, sempre antes de sua sigla ou acrônimo respectivo, separados por travessão. B. Ajustar a numeração do item 1, passando os subitens 1.1a, 1.8, 2 e 3 para 1.1 a 1.10. C. Incluir no item 3.4.1 a referência da ONU na citação da Agenda 2030, objetivando a orientação quanto à elaboração da proposta, passando a seguinte redação. 3.4.1 deverá ser identificado na proposta a contribuição do projeto na implementação local, regional ou nacional
da Agenda 2030 da ONU. D. Renumerar os itens 5.4 e 5.5, passando para 5.3.1 e 5.3.2, respectivamente, pois ambos estão vinculados ao item 5.3. E renumerar o item 6.1.3, passando para 6.1.2.1, pois o referido item vincula-se ao item 6.1.2, resultando no ajuste da numeração dos itens subsequentes. Parecer, diante das considerações apresentadas e do atendimento às indicações, recomenda a aprovação da proposta de edital para fins de concessão de bolsas de iniciação científica, edital número 04/2023, para o PGP-UFOB, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica no Ensino Médio, PIBIC Ensino Médio, 2023-2024. Ok, então esse é o parecer. Agradeço, professor Valdeus, pela disponibilidade na emissão do parecer e abro para os demais colegas conselheiros que têm alguma dúvida, né, necessitem de esclarecimento em relação ao parecer, ao edital, por favor. Não? Só vou pedir um esclarecimento, professor Alain, em relação ao item 3, que trata de acordo, né, que diz respeito aos campi de Barra, Santa Maria, né, que parece que não há um acordo ainda, né, em relação às escolas. E aí eu fiquei só na dúvida em relação a isso, se há uma previsão em relação a quando que se a gente vai ter esse acordo ou não, porque aí cria uma expectativa, né? Aí no edital eu senti isso um pouco, que se cria uma expectativa de que, né, os servidores que estão nesses locais podem submeter, mas se não há um documento formalizando, né, essa parceria, acaba que pode ser frustrado um pouco. O que acontece? A gente vem com essa questão do PIBIT, né, desde do PIBIC Ensino Médio, né, desde o meio do ano passado, eu acho, quando a gente teve que fazer o último edital e a gente não tinha nem o acordo com o NTE daqui. E desde então começamos a buscar todos os NTEs das respectivas regiões. Então nós conseguimos fazer reunião com o NTE 23, se eu não me engano, que é o de Lapa e Samavi. O NTE lá de Barra, a gente sequer conseguiu fazer reunião, a gente só conseguiu contato via e-mail, né? E o NTE daqui a gente conseguiu fazer a reunião e conseguimos encaminhar, né, todos os documentos necessários para estabelecimento do acordo. Lá no NTE 23, se não me engano, que é o de Barra, o de Lapa, né, nós fizemos a reunião, a ideia foi muito bem recebida pelo pessoal da secretaria. No entanto, no momento de encaminhar, né, os documentos e todas as questões burocráticas necessárias para a questão do acordo, o pessoal do NTE meio que deu uma sumida. Então, agora nós estamos buscando outros mecanismos para ver se a gente consegue entrar em contato novamente para poder viabilizar esses acordos e, naturalmente, viabilizar que os docentes dos campos de Lapa, Samavi e Barra possam ter a oportunidade de participar do edital também. Né, mas é isso, infelizmente a gente não está conseguindo realmente viabilizar o acordo, né? Então, mas é isso, nós estamos buscando novos mecanismos, inclusive vamos ver se a gente consegue entrar em contato com o pessoal dos próprios campos, para que eventualmente eles possam estar, agora que a gente está, né, nessa questão presencial novamente mais forte, a gente consiga eventualmente viabilizar esses acordos e conseguir fazer com que o edital alcance todos os campos. A minha dúvida é porque há a informação, né? No item, acho que é o 3 que eu tinha dito, né? Que a realização das atividades nos centros, né, de Lapa, Santa Maria e Barra está condicionada à celebração de acordo. Isso. Depois eu vi aqui que o item 2.16, né,
2.1.6 ele barra, né? Porque só pode submeter quem é servidor do centro do Luiz Eu acho que a ideia é deixar da forma como está, porque o que acontece? A gente tem. O edital vai ser lançado, acho que em fevereiro ou em janeiro, eu tenho que olhar até a data aqui direitinho, mas o período de submissão de propostas ele é longo, então pode ser que a gente consiga viabilizar algum acordo, e aí talvez a gente consiga fazer algum tipo de ajuste no edital para que as pessoas possam concorrer, entendeu? Uhum. Tá. Era só esclarecimento mesmo. Né? Uhum. Algum outro colega tem alguma contribuição? Alguma dúvida em relação ao parecer, ao edital? Não? Então, vou abrir para votação, apreciação do parecer do relator referente à proposta do edital número 04/2023, para o PGP, UFOB, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica no Ensino Médio, PIBIC Ensino Médio, 2023-2024, que ficará sob gestão da Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa, para o PGP, processo 23.520.11.950/2022, dígito 18, relator, conselheiro Valdeir Souza Braga. Então, eu coloco em votação o parecer. Aqueles que são favoráveis permaneçam como estão, e as abstenções e votos contrários, peço que se manifestem pelo chat. Bom, não tivemos manifestações contrárias, né? Então, aprovamos o parecer do relator referente à proposta, né, do edital número 04/2023, para a PGP, UFOB, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica no Ensino Médio, PIBIC Ensino Médio, né, para o período 2023 e 2024. Né? Então, acho que chegamos ao final, né? Esse era o nosso último ponto de pauta. Confirme, Gleiciane, por favor. Eu peguei a pauta antiga, né? Mas acho que esse era o último ponto. Então, agradeço, né, aos colegas, né, pela presença hoje na nossa reunião. Agradeço muitíssimo o auxílio da secretária, Gleiciane, né? Gleiciane falou do registro das presenças, Gleiciane. Pronto, vou registrar a presença agora também. Ah, sim, também. Então, até esqueci aqui. Então, eu peço aos conselheiros, né, que façam registro, né, com o QR Code, até eu esqueci aqui. Então, encerramos, né, a nossa reunião de hoje. Agradeço também ao Laudinandi, né, pelo apoio aqui fundamental para que a reunião ocorra e depois, né, que ela seja disponibilizada para a comunidade. Então, agradeço a todos, né, e desejo aí um ótimo, né, resto de dia a todos. Então, Ok, bom até dia mais. para todos. Obrigada, até. Tchau, gente. Obrigado. Bom dia. Tchau.